Olá, seja bem-vindo à terceira videoaula do curso Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes. Na aula de hoje, que faz parte do módulo 3 do curso, vamos tratar dos marcos conceituais com o professor Fernando Luiz. O objetivo é mostrar as distintas expressões da violência contra crianças e adolescentes e proporcionar uma visão mais ampla sobre o que vem a ser essa violência. Prepare-se, que já vai começar. Boa aula! Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esse terceiro módulo do nosso curso de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. E hoje a gente vai discutir marcos conceituais sobre violência contra crianças e adolescentes. Como vocês estão percebendo pela sequência do curso, primeiro a gente houve uma abordagem geral sobre o que é ser sujeito credor de direitos humanos e dizer que crianças e adolescentes são sujeitos credores de direitos humanos. Depois nós fizemos uma abordagem sobre como essa lógica ela se traduz para a legislação nacional, a partir da Convenção, da Constituição e do Estatuto da Criança e do Adolescente. E hoje a gente estuda de forma geral todas as manifestações de violência contra crianças e adolescentes, para que em seguida, aí sim a gente possa entrar, o curso possa entrar no tema do enfrentamento da violência sexual propriamente dito. Isso porque precisamos entender violência de uma forma completa, de uma forma estrutural. Não adianta a gente entender a violência sexual, estudar a violência sexual de uma forma isolada. Nós precisamos entender qual é o contexto de todas as violações dos direitos de crianças e adolescentes. A Convenção, a Constituição Federal e o ECA não só afirmam direitos fundamentais de crianças e adolescentes, como também afirmam que essa população ela deve ser colocada a salvo de qualquer forma de violência, da negligência, da crueldade, da exploração e do abuso. Portanto, nós temos uma premissa de que, além de garantir direitos, nós temos que proteger crianças e adolescentes contra qualquer violação. Por que é tão importante a gente entender essas diferentes modalidades, essas diferentes manifestações da violência contra crianças e adolescentes? Porque, a depender da forma como ela se manifesta, vai ser necessário envolver atores diferentes, vai ser necessário dar encaminhamentos diferentes para que as instituições que integram o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente possam dar a resposta mais adequada possível para essa situação de violação de direitos. É preciso deixar claro também uma distinção entre o que está escrito na lei e o que são conceitos historicamente, socialmente construídos a partir dos estudos, de quem se dedicou a aprofundar e a entender o tema da infância, os direitos de crianças e adolescentes. Então nós temos conceitos que foram construídos teoricamente e nós temos os conceitos que hoje estão na lei 13.431 de 2017, que vai dizer respeito sobre as manifestações de violência. Isso é importante porque há algumas pequenas diferenças, não são tão grandes, mas precisa ter assinalada essa distinção. Por fim, há um material complementar no módulo que eu considero fundamental para que todos os cursistas tenham acesso, que são 3 publicações. Uma é a publicação da metodologia do Disque Denúncia Nacional, o Disque 100, a publicação do Escola que Protege e a publicação do estudo Proteger e Responsabilizar. Isso porque esses conceitos historicamente construídos, eles estão bem detalhados aí. Por exemplo, na metodologia do Disque 100, é muito importante a gente saber fazer a distinção entre os tipos de violência, porque de acordo com a manifestação da violência, vai ser necessário fazer um encaminhamento diferenciado. Por exemplo, se o serviço recebe uma denúncia de violação de direitos, e que aquela denúncia é uma situação de flagrante, ou seja, está acontecendo naquele momento, o serviço Disque 100 ele não pode, ou um outro serviço de recepção de denúncias, não vai encaminhar a denúncia para o Conselho Tutelar, que tem uma atuação, via de regra, no horário comercial, no horário convencional. Ele vai enviar para uma autoridade policial, que tem a capacidade de chegar a uma situação de flagrante, de violação de direitos, que inclusive pode configurar um crime. É diferente de uma situação de uma violência física, por exemplo, ou de uma negligência, que para apurar se há de fato uma violação de direitos ali naquele contexto,
é preciso que se faça uma investigação social. E aí o papel central é do Conselho Tutelar, a grande porta de entrada para receber essa notícia e acionar os órgãos competentes, acionar serviços de proteção ou, eventualmente, serviços de defesa com vias à apuração dessas violações de direitos. Um aspecto que é comum a todas essas expressões da violência é que ela acontece sempre, quando a gente está falando de violência contra crianças e adolescentes, ela acontece a partir de uma relação desigual de poder, né? Exercida por um adulto que está numa outra condição, ou mesmo um outro adolescente em relação a quem é vítima. Então, há uma desigualdade de poder e por isso que essa relação é violenta. O primeiro conceito, então, que a gente vai abordar é o conceito da violência física, né? De forma resumida, o que significa a violência física? É toda ação que provoca um sofrimento físico, que causa um dano físico à integridade de uma criança ou adolescente. É importante a gente fazer uma distinção, quando a gente aborda conceitos, que o Instituto Interamericano del Niño, quando conceituou as expressões da violência contra a criança, ele distinguiu isso em 4 grandes grupos: a violência física, a violência psicológica, a violência sexual e a negligência. A partir da lei que a gente já referiu aqui, de 2017, que faz os conceitos, traz para o texto legal os conceitos de violência, a gente tem uma pequena mudança aí de não entrar mais a negligência e de entrar a violência institucional. Mas nós vamos ver isso logo em seguida. Retomando, portanto, essa violência física é aquela que causa sofrimento, que pode ser de um ato que aparentemente seja simples, até atos mais graves que chegam no seu limite, na sua situação mais grave, por exemplo, a configurar um delito, a uma lesão corporal, por exemplo. Mas ela pode ser também a simples palmada, que tem uma falsa ideia de que é educativa, mas que a gente sabe que, por exemplo, adultos que estão na faculdade não são educados com palmada, né? Nenhum de nós frequentou bancos de faculdades levando palmada de professor, ou cascudo, por exemplo, ou chinelada, enfim, para usar expressões bem populares e do nosso dia a dia, a ideia de que o castigo físico, a dor física, ela educa, ela é uma falsa premissa que não condiz com a perspectiva de que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos. Já a violência psicológica é aquela que causa sofrimento mental, que causa transtorno à criança e ao adolescente. Aqui é importante fazer uma distinção também, porque a Lei 13.431 de 2017, ela configura de forma expressa no texto da lei 3 tipos de violência que são consideradas psicológicas, mas que, no nosso entender, esse conceito ele não destoa, ele não diverge do conceito que foi construído historicamente por quem estuda esse tema, né? A lei diz que, então, é violência física, primeiro, as ações que, de forma resumida, ela cita várias hipóteses, mas que, resumidamente, aquelas ações que representam discriminação, que representam preconceito, que representam constrangimento e rejeição a uma determinada criança ou um determinado adolescente. Essa violência ela pode ser individual, direta, ou essa violência pode ser mesmo de um coletivo, pode ser de um grupo que a exerce em face de uma outra vítima. Uma expressão da violência física que está nessa configuração aqui, que é bastante comum e que tem grande notoriedade nos dias de hoje, é o bullying, por exemplo, né? Que aí isso foi tema de novela, isso foi tema de grande cobertura na mídia, enfim. Aquela prática de um constrangimento estruturado contra uma determinada criança ou adolescente em função de uma condição, por ser gordo, por ser baixo, por usar óculos, as mais diversas condições, né? Ou até chegando a casos mais graves, né? Por fazer uma ofensa pejorativa por conta de uma condição sexual, por conta da orientação sexual de adolescentes, por exemplo. Então, essa é uma violência que está muito presente no cotidiano. E é um grande desafio, sobretudo para as escolas, né, que lidam com ela. Qual é a particularidade aí do bullying? É que, muitas vezes, esse ato violento ele é cometido dentro de um contexto e por pessoas que estão dentro do mesmo recorte geracional que a vítima, né? São os próprios colegas, às vezes, da criança, do adolescente vítima, quem praticam essa violência. Então não adianta a gente fazer uma abordagem, quando a gente vai lidar com violência psicológica,
simplesmente de ver qual é o grau de agressividade desse ato para ver se isso configurou um crime ou não, né? Porque no limite também a violência psicológica, ela pode vir a configurar alguns crimes que estão previstos no Código Penal. Mas muito mais do que isso, a gente precisa ter um cuidado de como evitar que essa cultura de violência se propague nesses meios. Então, não adianta utilizar só o viés da repressão para achar que a gente vai conseguir enfrentar bem a violência psicológica. Uma outra expressão que aí traz a lei de violência psicológica é a alienação parental. Essa, de forma simplificada para você cursista, a alienação parental é quando um dos genitores, o pai ou a mãe, ele de alguma maneira, ele desconstrói o perfil do outro genitor para que isso cause prejuízo na relação dele com o filho. Digamos, o pai falar mal da mãe para o filho, depois de divorciados ou mesmo ainda juntos, para que isso interfira na relação desse menino com a mãe dele. E isso vai comprometer o desenvolvimento da criança, né, e do adolescente. Por isso mesmo, a lei configura essa hipótese como uma hipótese de violência psicológica. E, por fim, a gente tem como violência psicológica aquele ato que obriga a criança, que, direto ou indiretamente, a presenciar um crime violento cometido contra uma pessoa da sua família ou com pessoa que faz parte da rede com a qual ela conta. Sobre o conceito de violência sexual, vocês vão ter nos módulos seguintes uma abordagem bem detalhada. Então, o que cabe basicamente a gente dizer aqui é que a violência sexual é todo ato que vai contra a dignidade de uma criança, a dignidade sexual de uma criança e um adolescente por meio da prática de um ato sexual, que pode ser até uma situação direta de um estupro, como outras situações de violação dessa dignidade sexual que atenta contra o direito, contra a proteção da vítima. A violência sexual se divide em abuso e exploração sexual, né? Esses conceitos vocês vão ver mais adiante que são muito importantes porque eles vão demandar ações totalmente distintas por parte do Estado e da sociedade para enfrentar cada um desses problemas. O abuso, portanto, é aquele que acontece, essa ofensa sexual, esse ato contra a dignidade sexual, ele acontece mediante, via de regra, a utilização do fato de você ter algum vínculo com a criança, uma relação familiar ou alguma relação de proximidade. Então a gente divide ele entre o abuso intrafamiliar, quando tem um membro da família como autor da violência, e extrafamiliar, quando não é uma pessoa direta do seio familiar. E a exploração sexual, ela vai se dividir em 4 tipos de manifestações, né? Historicamente construído foi assim o conceito. A exploração no contexto da prostituição, essa exploração convencional da menina que está submetida a fazer ponto num determinado lugar da rua para ganhar algum dinheiro. Então, a exploração é sempre uma relação que envolve uma troca, sempre envolve um benefício de quem a pratica. Esse benefício pode ser dinheiro direto ou pode ser uma troca de favor. Uma criança pobre, por exemplo, pode ser submetida a um ato de exploração em troca de um prato de comida. E isso acontece e não é raro no nosso país, que é tão diverso e que ainda é um país tão desigual. Então a gente tem a manifestação no contexto da prostituição, no contexto do turismo, né, que diz respeito a quando essa exploração está ligada à prática do turismo, o tráfico para fins de exploração sexual e a pornografia na internet. A única distinção que a gente tem, então, entre os conceitos historicamente construídos de violência e a lei recente diz respeito à negligência. Ela não aparece na lei, mas é um conceito historicamente trabalhado. O que ela quer dizer? Significa quando a violência acontece por omissão. Quem tem dever de cuidado, a observação de respeitar direitos de crianças e adolescentes, ela é simplesmente descumprida. É quando a violência acontece por omissão. Há ainda 3 aspectos que a gente precisa destacar quando está discutindo violência contra crianças e adolescentes, que não significam exatamente conceitos de violência, mas dizem muito respeito ao contexto, à condição em que essa violência é cometida. E aí vocês vão encontrar essas 3 referências no texto. É a violência simbólica, a violência estrutural e a violência institucional. A violência simbólica é aquela que
o pensamento dominante, ele impõe falsas premissas, falsas ideias e reafirma e reforça ideias que não são condizentes com a realidade e terminam por negligenciar e terminam por violar direitos de determinados segmentos. É o caso de dizer que adolescente é aborrecente, é o caso de achar que a criança não é gente, né? Menino não é gente. Falar que menino não é gente é não reconhecer a condição de direitos. Ou achar que mulher tem menos condição de trabalhar, ou achar que o índio é mais preguiçoso do que as outras pessoas, enfim. São falsas ideias sociais que são reproduzidas e que violentam os direitos de determinados segmentos, inclusive de crianças e adolescentes. Violência estrutural significa chamar atenção para o fato de que o Brasil, estruturalmente, ele é um país muito desigual. Não por acaso a grande vítima da letalidade, da violência, tanto do crime organizado como do próprio Estado, que chega a ser vítima fatal, são jovens, são negros, são pobres e moradores da periferia. Ou seja, nós estamos inseridos dentro de um contexto de grande desigualdade. E afirmar direitos de crianças e adolescentes é também enfrentar esse contexto de desigualdade que a gente vive. Por fim, a violência institucional. Ela, inclusive, está como uma das manifestações de violência prevista na nova lei de 2017. O que ela quer dizer? Não é que é uma outra violência. A violência que vai ser cometida é uma violência física, é uma violência psicológica ou mesmo uma violência sexual. A diferença é quem a comete. Nesse caso da violência institucional, e ela ganha um contexto de mais gravidade, o autor da violência é aquela instituição, ou do poder público, ou da sociedade civil, o agente que tem o dever de cuidado, que em vez de cuidar, ele não só negligencia esse dever, como ele viola o direito da criança e do adolescente. Então aí a gente tem uma situação ainda mais complexa e que demanda uma resposta mais cuidadosa. Por fim, para a gente concluir e arrematar esse conteúdo, é importante que vocês vejam esse material que está no módulo, porque ele traz esses conceitos que foram teoricamente construídos e porque, para você que atua no dia a dia com direitos de crianças e adolescentes, na saúde, na educação, na polícia, onde quer que seja, ou numa organização da sociedade civil, entender a forma como a violência se manifesta contra a criança ou adolescente é fundamental conhecer para poder entender como é que você vai produzir uma resposta para essa situação de violação. Então, agradeço o contato, agradeço a oportunidade e até o próximo encontro. Um abraço. Na videoaula de hoje, você acompanhou o tema Marcos Conceituais com o professor Fernando Luiz. Na próxima aula, de número 4, falaremos das várias formas de expressão da violência sexual cometida contra crianças e adolescentes. O instrutor será o professor Ângelo Motti. Não se esqueça de que você pode acessar todo o conteúdo do curso no site fdr.org.br/UANI. As inscrições ainda estão abertas nesse endereço. Obrigada pela atenção e até a próxima!